O tema do nosso trabalho é a origem das novas espécies, onde iremos abordar diversos conceitos. Para isso, é necessário ter como base a definição de espécie, que é um termo utilizado para designar todos os organismos. É um grupo de populações cujos indivíduos são capazes de se cruzar, produzindo descendentes férteis isolados de indivíduos de outras espécies. O processo de surgimento das novas espécies é chamado de especiação, um processo lento da natureza ao qual depende de diversos fatores, sendo eles genéticos, evolutivos, ecológicos e comportamentais. A especiação atua nas populações, que são conjuntos de seres vivos da mesma espécie, que cruzam entre si, podendo acontecer dos seguintes modos: alopátrica, peripátrica, parapátrica e simpátrica. Ocorrem desde a situação extrema de isolamento geográfico, que é a alopátrica, até a distribuição dentro da população ancestral, que é a simpátrica. Na especiação alopátrica, as novas espécies são formadas como resultado da prévia da separação geográfica de subpopulações de uma população determinada. É uma separação chamada isolamento geográfico. Com esse isolamento, o cruzamento entre subpopulações distintas deixa de acontecer. Consequentemente, as mudanças de características herdáveis em uma subpopulação não são compartilhadas uma com a outra. Depois de um longo período de isolamento geográfico, as subpopulações podem se tornar tão diferentes uma da outra que o cruzamento e a produção de descendentes férteis entre elas deixa de ser possível. Com isso, as subpopulações apresentam um isolamento reprodutivo constituindo duas espécies distintas. Na especiação simpátrica, em alguns casos, duas espécies podem surgir sem que haja isolamento geográfico prévio entre as populações, ocorrendo na mesma região geográfica. Uma das explicações para a especiação simpátrica é a seleção disruptiva, em que o favorecimento dos indivíduos com fenótipos extremos para uma característica pode levar à diferenciação de conjuntos genéticos distintos dentro de uma mesma população, levando ao isolamento reprodutivo de seus portadores. Especiação parapátrica. Ocorre sem o isolamento geográfico, então os seres vivos vivem no mesmo espaço geográfico, porém em ambientes diferentes. O processo mais importante da especiação parapátrica é a adaptação dos seres vivos em ambientes diferentes da mesma região das espécies ancestrais. A especiação peripátrica ocorre quando uma pequena parte da população original é isolada, tendo poucos indivíduos. Isso ocorre pela dispersão e depois de certo tempo ocorre o isolamento reprodutivo, que é a incapacidade de os indivíduos de espécies diferentes trocar genes por cruzamento. A troca de genes é impedida por alguns mecanismos, constituindo alguns tipos de isolamento, podendo atuar antes da formação do zigoto, processo pré-zigótico, e depois da formação do zigoto, processo pós-zigótico. Processo pré-zigótico é o processo que impede o contato sexual entre as espécies, impossibilitando a união dos gametas após o cruzamento, podendo ser isolamento habitacional. Ocorre quando as populações vivem na mesma região, porém em habitats diferentes. Tal processo muito comum em plantas em razão à sua natureza sedentária. Isolamento sazonal ou estacional. Ocorre quando duas populações de organismos habitam na mesma área, mas seus períodos reprodutivos são em diferentes épocas do ano, consequentemente não tendo reprodução, porém sendo permitido o contato físico. Também é comum em plantas, insetos e moluscos. Isolamento etológico. Surgem diferenças comportamentais entre os seres, impedindo os rituais de acasalamento, não tendo fecundação e reprodução. Isolamento mecânico. Membros das espécies não cruzam entre si, devido à incompatibilidade de seus órgãos reprodutores, ocorrendo em animais, devido à diferença de tamanho dos órgãos reprodutores de cada espécie, impedindo a cópula. Pode ocorrer também em plantas, devido ao fato de que o tubo polínico não pode germinar o estigma da flor de uma espécie distinta. O processo pós-zigótico é o processo ao qual inviabiliza a sobrevivência ou fertilidade do híbrido. Mesmo ocorrendo a cópula, esses mecanismos reduzem as chances de sucesso. Nesse processo estão relacionados à mortalidade do zigoto. A fecundação entre gametas de espécies diferentes pode levar à formação de zigoto pouco viável, que não se desenvolve após a fecundação, morrendo devido a ocorrências de desenvolvimento embrionário irregular. A inviabilidade do híbrido, nesse caso os membros das suas espécies podem copular e o zigoto se forma, mas o embrião morre
prematuramente, devido à incompatibilidade que ocorre entre os genes maternos e paternos. Esterilidade do híbrido. Nesse caso, a formação de híbrido interespecífico, que por vezes é até mais vigoroso que os membros das espécies parentais, sendo estéril. A esterilidade pode ser decorrente da presença de gonadas anormais ou de meiose anômala, resultando de incompatibilidade dos cromossomos herdados dos pais de diferentes espécies. A deterioração da geração F2 é o caso em que a primeira geração de híbridos interespecíficos F1 é normal e fértil, fenômeno conhecido como vigor dos híbridos. Indivíduos da geração F2, entretanto, são fracos e estéreis. Essa deterioração decorre de uma recombinação gênica incompatível, por ocasião da formação dos gametas que dão origem à segunda geração. A anagênese é o processo em que consiste na transformação progressiva de uma espécie com mudanças graduais que levam à adaptação evolutiva. É resultado da interação entre mutação, permutação e seleção natural. A cladogênese é o processo ao qual populações isoladas se diferenciam no decorrer do tempo evolutivo, originando duas novas espécies. Essa ruptura pode ocorrer em função do fenômeno da deriva genética, do surgimento de barreiras geográficas e mesmo da ocorrência de mutações. Ambos os processos ocorrem independente em ambas as populações, tornando-as distintas uma da outra.